Alexandre de Moraes votou hoje para condenar Eduardo Bolsonaro a 1 ano de prisão por difamação contra a deputada Tabata Amaral. O caso envolve uma publicação de Eduardo, em que ele afirma que um projeto de lei apresentado por Tabata, que prevê a distribuição de absorventes íntimos para a população carente, parecia ter o objetivo de atender o lobby de uma empresa. É isso. Quem explica os detalhes para a gente é a repórter Paola Cuenca. Paola, querida, que bom te ver aqui no Central de Notícias, que prazer recebê-la. Boa tarde, acho que é a sua estreia por aqui, Paola. A gente já se viu, a gente se conhece de outros carnavais, mas eu acho que no Central é a primeira vez. É a primeira vez que estamos aqui juntas. Obrigada, viu, Amanda? Boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando. De fato, o voto do ministro Alexandre de Moraes para condenar Eduardo Bolsonaro por difamação, uma pena de 1 ano de detenção, foi dada por conta dessa publicação feita pelo ex-deputado federal em 2021. Ali naquela época, Eduardo Bolsonaro ainda era parlamentar, deputado federal, e fez uma publicação nas redes sociais afirmando que a deputada Tabata Amaral só teria apresentado um projeto de lei que previa a distribuição gratuita de absorventes em espaços públicos, como escolas, para atender interesses de terceiros. No caso de um grande empresário, justamente do setor de higiene pessoal, e que teria financiado a campanha da parlamentar. Bom, o fato, de acordo com a própria Tabata Amaral, se trata de uma fake news. Não houve financiamento da campanha deste grande empresário e tampouco houve uma intenção dela, ao apresentar esse projeto de lei, de favorecer qualquer pessoa que fosse como terceiros interesses de grandes empresários. Ela mesma foi quem apresentou uma queixa-crime a respeito desta publicação de Eduardo Bolsonaro e o processo correu no Supremo Tribunal Federal, inclusive ficou parado desde 2023, que foi quando tanto Eduardo quanto Tabata apresentaram as alegações finais, ou seja, seus últimos argumentos antes de haver um julgamento por condenação ou absolvição. Nesta sexta, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, foi o primeiro a votar, justamente por ser o relator, e entendeu que deve haver sim a condenação de Eduardo Bolsonaro por difamação, uma pena de 1 ano de detenção. Por esse tempo de pena, então, seria um cumprimento em regime aberto, porque um dos argumentos utilizados por Eduardo Bolsonaro, 2 principais, é de que ele estaria fazendo essa publicação usando a liberdade de expressão dele e ele estaria protegido pela imunidade parlamentar. Para Moraes, os 2 argumentos não se sustentam. Ele chegou a escrever, o ministro, neste voto, que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, algo que foi recorrente, inclusive, em falas de Moraes nos últimos anos. E, além disso, para Moraes, a publicação não tratava ali de questões de fato do funcionamento do parlamento ou de atividades legislativas e, portanto, não havia a proteção da imunidade parlamentar a respeito desta fala de Eduardo Bolsonaro, até porque, se tratando de fake news, se trataria justamente de uma ação deliberada para difamar Tabata Amaral, inclusive com a propagação de fake news. Portanto, o voto por essa condenação de difamação. Além de Moraes, os outros ministros da Corte ainda devem votar nesse julgamento que acontece em formato virtual, ou seja, não há aquele debate ao vivo dos ministros, eles têm que depositar os votos no sistema do STF e esse julgamento está aberto até o dia 28 de abril, ou seja, não a terça-feira da próxima semana, mas da última semana desse mês de abril. Esse caso está sendo julgado pelo plenário, então todos os 10 ministros que hoje compõem o STF têm que apresentar votos a respeito desta questão, Amanda. Ótimo. Paola, muito obrigada, viu, pela sua entrada aqui no Central de Notícias. Volte mais vezes, minha amiga.